Graça e paz, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos Te louvar, nós podemos Te agradecer, nós podemos ter esse tempo de comunhão com os nossos irmãos e contigo. E agora, Pai, nós podemos abrir a palavra do Senhor e que o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações, que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos, para que o Senhor possa estar se revelando, Pai, cada vez mais a nós, e que possamos gravar a Tua palavra no nosso coração cada vez mais também. Te louvamos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós estamos nessa Semana da Criança, e quando a gente pensa assim, na Semana da Criança, quando a gente vai para a palavra do Senhor, será que a gente consegue também ver alguma situação de uma criança ter feito alguma coisa diferente em que a gente pode aprender e ver como que nós podemos viver de uma forma que agrada o nome do nosso Deus? Sabe que às vezes tem o Dia da Mulher, a gente vê mulheres na Bíblia que fizeram grandes coisas, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, e quando a gente pensa no Dia da Criança, será que temos alguma coisa que nós podemos colocar da palavra do Senhor, que nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia? Pois então, queria convidar os irmãos para que os irmãos possam estar abrindo comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler alguns versos desse texto. Lucas capítulo 2. Aqui vai estar falando sobre Jesus na infância. E não é muito comum nós vermos textos da palavra do Senhor que fala sobre a infância de Jesus. Nós vemos ele quando ele já está atuando no seu ministério. E todos então os textos, quer sejam os evangelhos, vai estar falando de Jesus atuando como adulto. Mas e Jesus como na infância? Onde ele passou? O que ele fez? Como que foi a infância de Cristo? A palavra do Senhor não tem muitos detalhes a respeito desse período. Nós sabemos que quando ele era bebezinho, ele precisou ir para o Egito, porque estavam matando os bebezinhos em Israel. E depois, né? Mas olha só, esse texto aqui vai estar falando então um pouquinho sobre o texto de Jesus na época da infância. Lucas capítulo 2, nós vamos começar a partir do verso 21, que diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, e pelo anjo for posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Agora vamos parar para pensar aqui um pouco. Imagine José e Maria indo então levar Jesus para ser apresentado. Imagina a alegria deles, imagina a felicidade deles, porque era um filho. Nós fizemos uma apresentação aqui hoje e os pais estavam super alegres porque Deus concedeu a Rívia para eles, não foi verdade? Então, eles estão muito alegres. Esses pais aqui também estavam muito alegres, porque Deus tinha dado um filho para eles. Só que não era um filho, além de ser um filho, não era um filho qualquer. Era o Salvador do mundo que estava sendo apresentado nessa situação. Então a alegria era muito maior. Já parou a pensar como é que devia ser? Pois é, eles estavam então muito felizes, muito animados, porque eles eram o cumprimento da profecia. Estava acontecendo com eles. É fantástico, né? Quando a gente vê a palavra do Senhor, a gente já fica feliz com o que aconteceu. Imagina que você seja parte disso. Com certeza deve ser muito boa a experiência que ele estava passando. E a gente fica pensando assim, eles fizeram isso a primeira vez, e eles foram lá no templo, Jesus foi apresentado, e Jesus, então, de tempos em tempos, eles iam ao templo e eles estavam lá com a frequência, que era normalmente uma vez no ano, que eles acabavam fazendo isso. E Jesus estava juntinho deles. Jesus estava juntinho deles o tempo todo. Imagine a alegria e a felicidade deles de saber que aquele bebezinho
era um bebê diferente. E eles estavam com Jesus desde o começo. E o tempo foi passando e essa alegria era boa. Esse tempo era maravilhoso. E essa comunhão que eles tinham com Jesus era muito boa. Assim é conosco. Quando nós conhecemos a Jesus, nós também nos alegramos muito quando nós o conhecemos. E nós vamos caminhando a nossa vida com Cristo, e essa vida é uma vida diferente de como nós vivíamos antes. Então, quando a gente vê nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo, até o calendário é assim, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo, e a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo, ela é uma vida bem diferenciada. E a gente fica muito feliz de saber que agora nós podemos viver uma vida diferente. Muito bem. Aí o tempo passa, né? Ele vai a primeira vez, ele é apresentado e o tempo passa. Vamos lá para o verso 41, do próprio Lucas 2. Lucas 2, quando nós chegamos no verso 41, está escrito assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Então isso se repetia todos os anos. E era maravilhoso, e era fantástico. E o tempo foi passando. Olha lá o verso 42. E tendo ele já 12 anos, então já fazia 12 anos que eles estavam fazendo isso, e Jesus ia junto com eles. Subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José e nem sua mãe. Pensando, porém, que ele viria na companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia, e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram para Jerusalém em busca dele. Então, olha o que está acontecendo aqui. Já se passaram 12 anos que eles vão lá e eles estão com Jesus. De repente, estão eles nessa festa, Jesus está com eles e acabou a festa e eles estão indo embora. E provavelmente José estava pensando, bom, o Jesus deve estar com a Maria. E a Maria estava pensando assim, bom, o Jesus deve estar com o José. E aí eles estão indo. E eles andam, o texto diz assim, o texto diz assim, no verso 44, e andaram o caminho de um dia. Então, o dia inteiro se passou e nem o José e nem a Maria estavam com Jesus. Um pensou que estava com o outro achou que estava com o outro e foram seguindo. Aí, quando eles perceberam isso, depois de um dia que eles perceberam que Jesus não estava com eles falaram assim, Jesus não está com a gente. E agora? Vamos voltar. Cadê Jesus? E aí eles voltam. Olha o texto. E como não encontraram, verso 45, voltaram a Jerusalém em busca dele. Agora, olha o verso 46. E aconteceu que, passados 3 dias, eles não lembravam nem aonde eles tinham perdido Jesus. Eles não lembravam. Porque quando eles voltaram, eles poderiam falar assim, deixamos Jesus em tal lugar, vamos voltar lá e vamos pegá-lo. Mas não, eles voltaram e eles procuraram tanto que o texto diz assim, e aconteceu, verso 46, e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo. E esses 3 dias eles estão procurando, e aonde que Jesus está? Até que eles acham Jesus lá no templo. E o que Jesus estava fazendo? E acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Olha que interessante, né? Eu fico imaginando, vamos deixar os pais de Jesus e vamos pensar agora nesses doutores da lei que estão no templo. Os irmãos sabem que não eram todas as pessoas que sabiam ler e escrever naquele tempo. Então, normalmente eram as pessoas mais letradas e eles é que ensinavam as pessoas. Jesus está ali no meio e Jesus está conversando com eles de igual para igual. Já parou para pensar nisso? Né? Esses doutores, eles provavelmente já sabiam da Bíblia. E lembra, hoje nós temos Bíblia impressa. Naquele tempo eles escreviam a Bíblia. Então imagina que o seu serviço seja copiar a Bíblia. E você já faz isso há uns 30 anos. Quantas vezes você já copiou a Bíblia? E quando você está copiando, você não copia uma coisa sem pensar.
Então essas pessoas conheciam muito. E Jesus estava ali. Então, o que você acha daquele texto lá de Isaías? E aquele texto lá daquele profeta? Você viu? E na época de Moisés e tal? E o pessoal falava assim, gente, mas que menino é esse? Né? Que menino é esse que... O texto no começo, lembra? No verso 42, diz que ele tinha 12 anos. Então, um menino de 12 anos conversando com os doutores da lei, ouvindo e interrogando eles. Então a gente pensa assim, Jesus ele tinha uma sabedoria diferenciada. E Jesus ele expõe essa sabedoria com esses doutores da lei e eles conversam e eles ficam maravilhados com essa sabedoria que Jesus tem. Então, com certeza, esses doutores devem ter pensado assim, quem é o pai e a mãe dessa criança, né? E aí descobrem que o pai e a mãe da criança deixou ele lá, e já se passavam 3 dias. Mas aí, então, a gente pode pensar assim, quando o José e a Maria percebem que Jesus não está com eles, já tinha se passado um tempo. E quando eles voltam para poder procurar Jesus, não o acham aonde eles achavam que era, porque acabou demorando até encontrar. E quando a gente traz isso para os nossos dias, a gente pode pensar assim, quando a gente conheceu Jesus a primeira vez, a gente não deixava ele por nada. E a gente estava o tempo inteiro pensando nas coisas de Deus. E assim foi um ano, e assim é outro ano, e assim é outro ano. E a gente fica, e a gente vai lendo a palavra do Senhor, e a gente fala assim, nossa, olha que maravilha isso daqui. Ah, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter deixado a tua palavra. E a gente vai vivendo dessa forma. E a gente vai literalmente assim, comendo essa palavra e guardando essa palavra no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos no primeiro amor. E nós estamos maravilhados com esse Jesus. Mas passa um ano, passa 2 anos, passam-se 5 anos, passam-se 10 anos, passaram-se 12 anos nessa situação, aí Jesus ficou lá em algum lugar que eles nem sabiam onde que era, e aí depois quando eles vão procurar nem acha direito. E isso é uma coisa que às vezes a gente lê esse texto, o texto ele é histórico, ele conta um fato que aconteceu, é uma história aqui. Mas quando você pensa nisso, você fala assim, mas será que na minha vida, em algum momento, eu já deixei Jesus de lado? Será que eu já esqueci ele lá atrás, em algum momento? E agora eu estou vivendo a minha vida sem ele? Que eu já estive com ele um tempo e agora não sei mais? Será que eu ainda sei aonde que eu posso encontrá-lo? Ou será que eu já perdi e já não sei nem mais aonde que eu consigo achá-lo novamente? E você sabe, queridos, que na nossa vida é muito fácil da gente deixar Jesus para trás se nós não estivermos alimentando o Espírito na nossa vida o tempo todo. Porque a vida ela é muito corrida e muitas coisas começam a acontecer. Muitas atividades, muitos eventos, muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, quer seja a família, quer seja coisas que nós fazemos. E você fala assim, não, eu deixo isso, depois eu vejo. A semana que vem eu vejo. Aí o mês que vem eu vejo. Daqui a pouco é o ano que vem eu vejo. E aí quando a gente vê, já se passaram um certo tempo e a gente já está longe do Senhor. Não é do dia para a noite que isso acontece. Mas isso ela vai acontecendo aos poucos. Isso vai acontecendo aos poucos. E quando a gente menos espera, a gente olha e fala assim, cadê ele? Que é o que aconteceu com os pais. Falaram assim, cadê o menino? Né? E eles só foram perceber isso depois de um certo tempo. Então, que a gente possa pensar assim, essa correria da vida, essa busca para os nossos sonhos, essa cobrança da sociedade de como que nós temos que viver por questões de status e tudo mais, esse tempo curto que nós temos, será que nós temos aproveitado esse tempo curto com Jesus junto conosco? Ou nós temos levado a nossa vida e Jesus já ficou para trás e a gente nem lembra mais aonde que Jesus ficou nessa caminhada cristã, que já não é mais cristã, porque a gente já não está mais, Cristo já não está mais com a gente. Como é que isso está na nossa vida hoje? E isso é muito comum e é muito fácil de acontecer. Às vezes a gente acaba ficando mais na questão religiosa, a gente acaba ficando mais na questão de rituais. Eu vou todo final de semana na igreja,
Mas e como é que está a sua caminhada cristã durante a semana? Como é que está isso? Porque aí a gente chega no final de semana, põe roupa de crente e a gente vem para a casa do Senhor, mas e durante a semana como é que está sendo isso? Jesus está caminhando junto com você durante a semana também? Se ele está caminhando junto com você, então você não deixou ele em algum lugar. Mas quando a gente só pega Jesus no final de semana e deixa ele durante a semana, ele não está mais conosco. E como que tem sido essa caminhada nossa com o Senhor? Eu fico imaginando, né? Quando eles acham Jesus, se os irmãos continuarem vendo o texto, Jesus vai conversar com eles, né? Porque eles falam assim, o que você estava fazendo aqui, Jesus? Jesus falou assim, eu estou aqui na casa de meu pai. E Jesus estava de boa, ele estava tranquilo ali, assim. E a gente fica pensando assim, somos nós que nos afastamos dele. Não é ele que se afasta de nós. E ele sempre está de braços abertos para nos receber de volta. Ele sempre está assim. E qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a nossa intenção? Nós temos nos voltado para ele, para que a gente possa viver e querer viver junto com o Senhor de intimidade diária, estar dia após dia com ele, ou nós estamos mais apegados às coisas que nós temos buscado e ele tem ficado de lado? Quando a gente vê o rei Salomão, ele começa o reinado dele muito bem. O Senhor fala com ele, e tem aquele coisa toda, ele é muito sábio, e o reinado dele começa muito bem. Por quê? Porque o Senhor está com ele. Quando a gente vê o reinado de Saul, Samuel estava junto com Saul, e Samuel, que era o profeta, ajudava Saul nas tomadas de decisões, e o reinado de Saul começou muito bem. E quando você vê alguns desses reis, eles começaram, e alguns personagens, eles começaram muito bem, porque o Senhor estava com eles. Mas aí, no decorrer do tempo, voltando para Salomão, você vê que Salomão, por ele ter tido muitas e muitas mulheres, essas mulheres acabaram mudando a forma dele ver as coisas. E quando a gente vê Saul, depois de um certo tempo, ele já não queria mais que Samuel falasse para ele como que as coisas deveriam ser. E aí o fim do reinado de Saul foi muito diferente do começo. O fim do reinado de Salomão foi muito diferente do começo. E quando a gente vê algumas pessoas na palavra do Senhor que começaram bem, mas não terminaram bem, é porque será que eles continuaram com Deus? Ou será que no meio do caminho deixaram de lado? Vamos pegar Sansão. Sansão era um homem que ele tinha uma profecia antes de nascer. Olha que fantástico. E ele tinha uma profecia de que ele seria o libertador do povo de Israel. E ele começa bem. Mas no decorrer do tempo ele fala assim, não, eu quero seguir do meu jeito. E aí você vê que ele deixou o Senhor do lado e o fim dele foi muito diferente do começo. E a gente poderia ficar aqui falando de vários e vários personagens de que começaram com Deus e terminaram de uma forma muito diferente. E quando a gente traz isso para a nossa vida, nós estávamos sem Deus, nós conhecemos a Jesus, e agora como é que está hoje? Essa é a pergunta. Como que estou hoje? Nós aceitamos Jesus uma vez, nós entendemos que a palavra de Deus é a palavra viva e eficaz e é para a nossa vida, e nós já estamos numa caminhada com o Senhor depois já de um bom tempo. Alguns com 1 ano, alguns com 2 anos, alguns já com 30 ou 40 anos ou mais que já está no Evangelho. Mas como é que está essa caminhada com Cristo na sua vida? Essa é a meditação dessa manhã, para a gente poder pensar nisso. Se por acaso Jesus ficou para trás, volta lá, pega Jesus de novo e continua o caminho que você deixou. Porque quando Jesus vai conosco, lembra daquela, já que a gente está falando sobre as crianças, lembra daquela música de criança de quando Jesus está no barquinho, tudo vai muito bem, não é verdade? Então quando Cristo está no barquinho, tudo vai muito bem. Mas quando Cristo não está no barquinho, queridos, aí as coisas ficam diferentes. Mas sabe o que é interessante? A gente às vezes só percebe que Cristo não está no barquinho quando começa a tempestade.
Enquanto não começa a tempestade, a gente nem percebe que o Cristo não está no barquinho, porque o mar está bem. E aí quando a tempestade chega, aí a gente vai procurar e fala assim, Jesus não está no barquinho, Jesus vem pro barquinho. E aí mas não é nos momentos difíceis que nós precisamos lembrar de Deus. Nós precisamos ter Deus o tempo todo conosco. É nos tempos bons e nos tempos não bons. Em todos esses momentos, Ele quer caminhar conosco. E às vezes nos tempos bons a gente fala assim, não, pode ficar para lá. E a gente acaba levando a vida e quando a gente menos espera, cadê Jesus nessa situação? Então, que nós possamos nesta manhã, que nós possamos refletir se nós temos, como tem sido essa caminhada com Deus. Nós temos deixado Ele de lado ou nós temos realmente seguido uma vida com um propósito que Ele tem para nós e que não é um propósito que nós fazemos por nós mesmos. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ler a Tua palavra e o Senhor deixou esse fato histórico dessa infância de Jesus para nós, para poder nos fazer refletir de como que tem sido a nossa caminhada contigo. Pai querido, se por acaso nós deixamos Jesus nessa nossa caminhada de correrias e afazeres e tantas coisas que nós colocamos, perdoa-nos, Pai, por nós termos deixado o Senhor de lado e seguimos a nossa vida da forma como nós queremos. Mas que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus possa estar nos perdoando, nos recebendo de volta, para que nós possamos, Pai, ter o Senhor lado a lado conosco, caminhando nessa caminhada, nessa jornada que o Senhor tem para cada um de nós. Que não venhamos a viver a vida da forma como nós queremos, mas que venhamos a viver a vida da forma como o Senhor quer, porque o Senhor é o Senhor e nós somos seus servos. Que nós possamos, Pai, seguir essa caminhada contigo de relacionamento com o Senhor todos os dias da nossa vida de hoje em diante. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade. No nome do Senhor Jesus. Amém.